because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Oi, eu sou Raquel Gomes, do Cinematório. Olá, eu sou Samantha Brasil, do Cineclube Delas, do Delírio Nerd. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O programa de hoje, ele é um programa de recomendação, então ele não vai ter spoilers ou vão ser spoilers moderados que não afetam a experiência de quem estiver assistindo. Essa conversa vai ser sobre o seriado, sobre o Top of the Lake. A primeira temporada foi lançada em 2013 e abordava a história de uma detetive, a Robin Griffin, que era interpretada pela Elizabeth Moss, e ela é especializada em crimes sexuais. Ela mergulha no caso que está investigando, que envolve o desaparecimento de uma menina de 12 anos que está grávida. 6 dos 7 episódios foram dirigidos pela Jane Campion, a diretora neozelandesa, sobre a qual nós já temos um programa inteiro, né, abordando o piano, Um Anjo em Minha Mesa e Brilho de uma Paixão. Então a gente vai deixar esse programa linkado para quem quiser saber mais sobre a filmografia e a vida da Jane Campion. A Jane Campion nasceu em 54 e se formou em 75 em antropologia na Universidade de Wellington. Em 81, ela se formou em artes visuais, com foco em pintura, na Universidade de Sydney. E em 82, ela começou a trabalhar com cinema. A série também foi criada e foi escrita por ela, que costuma trabalhar com roteiros próprios e que permite que espectadores mergulhem na subjetividade das suas protagonistas, que geralmente são mulheres que ousam transgredir padrões. A primeira temporada foi indicada ao Globo de Ouro de melhor minissérie ou telefilme e venceu o prêmio de melhor atriz na mesma categoria para Elizabeth Moss. No mesmo ano, ela também foi indicada aos Emmys de melhor roteiro de minissérie ou especial de televisão, melhor ator coadjuvante para Peter Mullan, que faz o Match, e melhor atriz, melhor montagem, melhor minissérie ou telefilme, melhor direção e venceu o prêmio de melhor fotografia. A primeira temporada foi a primeira série da história a ser lançada no Festival de Sundance. Bom, temos muitas qualidades para abordar aqui nessa série hoje. E aí eu já vou destacar realmente a direção da Jane Campion, que eu acho que é essencial para criar esse clima meio... É sombrio, mas sem ser dark, eu não sei definir muito bem, assim, é uma coisa cinzenta, né, parece que a gente mergulha nesse universo cinzento, né, o neozelandês aí envolvendo esse crime em torno dessa menina. E o que vocês acharam desse seriado? Eu gostei muito, exatamente porque eu acho que dessa transposição de cinema para TV... A Jane Campion não teve perda de qualidade, assim. Você consegue ter a autoria dela nesse formato, assim. E é como você fala, Isabel, ela cria uma atmosfera muito interessante, porque são temas complexos, doloridos, principalmente pra gente que é mulher, mas ao mesmo tempo ela traz um certo lirismo, né, nas imagens. Então é como se esse peso todo ela conseguisse passar de uma forma crua, mas ao mesmo tempo lírica também, assim. Então eu gosto muito da Jane Campion porque ela tem essa dualidade no fazer dela, assim, que é muito interessante. E apesar de ser cinzento, apesar de ser opressor, são umas imagens que te atraem. Então isso é muito interessante para lidar com essas questões todas, né?
da opressão às mulheres, da cultura de estupro, enfim. E também essa coisa de ser um drama policial. Eu sempre gostei muito de séries de investigação criminal. Tanto que acho que a minha primeira série favorita foi Arquivo X. Apesar de ter, né, uma outra vertente, assim, mas tem essa coisa da detetive, trazia a Dani Scully, que eu sempre amei, assim, interpretada pela Gillian Anderson. E como que é importante, né, ter essa personagem detetive nesse meio policial, que ela tá praticamente sozinha e ela move tudo, ela é essa protagonista que consegue mover essa investigação, tanto quanto outros personagens que a gente tem tantos exemplos aí, né, de detetives homens, e trazendo questões femininas mesmo, assim, para o crime, questões femininas que precisam ser discutidas como crime. Então essa primeira temporada pra mim eu achei sensacional. Concordo demais com vocês duas, né? Principalmente com isso que a Raquel falou no final agora, porque eu também sempre adorei suspense, thriller, drama policial, né? E aí é até interessante a gente ficar falando drama policial e não romance policial, né? Porque eu acho que nem tudo precisa ser romance nessa vida, apesar de geralmente ter isso de alguma forma nos planos de fundo das séries, né? Dos filmes, dos livros. Nesse aqui também tem. Mas o que mais me chama a atenção na série é justamente uma protagonista mulher, né, maravilhosamente interpretada por Elizabeth Moss, né, que inclusive está na pista da onda novamente agora, em termos de atuação. Acho que ela nunca nem saiu, mas ela retomou agora a sua... para entrar no Hall da Fama, se é que a gente pode dizer assim, né, com Handmaid's Tale. Mas é muito bom a gente ver uma detetive, né, nesse lugar da protagonista, e com todos esses dramas que de fato perpassam o que é ser mulher, né, em sociedade, né, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, seja em qualquer lugar. Então esses crimes sexuais que são cometidos por mulheres, né, por mais que tenham facetas diferenciadas em muitos ambientes diferentes, e que são o mote principal que conduz a narrativa de Top of the Lake, realmente são coisas que nos aproximam de certa forma e que a gente raramente vê, tanto no cinema quanto nos seriados, né? Então isso por si só para mim já é um ganho muito grande, e é muito interessante de fato, como a Isabel mencionou e chamou atenção, como ela consegue trabalhar isso nesse tom ocre, nesse tom cinzentado, né? E aí sem Ih, gente, não consegui falar. Sem conseguir botar como caricatura os personagens masculinos, né? Porque seria muito fácil também só a gente criar personagens que são monstruosos por si só, digamos assim, né? E, na verdade, todos têm muitas camadas, né? Todos os personagens que fazem parte da trama têm múltiplas camadas. Ninguém é 100% bonzinho, ninguém é 100% mal, né? Então, acho que isso também é um ganho muito interessante, porque é muito fácil você construir vilões, né? Super caricaturais e estereotipados. E eu acho que ela consegue, de alguma forma, fugir disso, né? Inclusive, colocando personagens próximos do protagonista, com outras camadas também que a gente vai descobrindo ao longo da trama, embora em alguns momentos parecem um pouco óbvios, mas ela vai colocando camadas nesses personagens todos. Inclusive a relação da própria protagonista com a mãe dela também, né, que se adensa por conta de um passado que ela teve e que vai também se revelando ao longo da série. Então, quer dizer, nenhuma mulher ali está ilesa de qualquer tipo de vilania no sentido de uma estrutura macro, né? Estruturas que fundamentam de fato a base da sociedade patriarcal. Então, todas as mulheres que aparecem na trama de alguma forma estão submissas a esse tipo de estrutura que é muito violenta para as mulheres, e o bom é que ela vai conseguir subverter isso com mulheres que conseguem, de certa forma, vencer as estruturas, né? Eu acho bem interessante isso que a Raquel mencionou sobre as histórias policiais, porque eu também assisti muito seriado policial, a começar pelo próprio Arquivo X, depois eu vi muito CSI, Cold Case, e mais recentemente tem o Bron,
que é uma série que é sueca e dinamarquesa de investigação criminal na fronteira entre os dois países, né? E teve remake Estados Unidos, México e remake Inglaterra, França, assim, mas o original é insuperável. E, enfim, assim, só que a maior parte dessas séries policiais, elas são o que as pessoas chamam de procedural, né? Que cada episódio geralmente é um caso diferente e mostra aquele processo de investigação, a coleta de pistas, a decifrar essas pistas para se chegar a um resultado. E o Top of the Lake não se preocupa tanto com esse processo de investigação e, pelo contrário, ele deixa bem claro que isso às vezes é um tanto quanto engessado. A investigação não é tão fantástica e tão simples como é o trabalho de detetive em um CSI da vida, né? E às vezes atrelado a um tanto de burocracia que a pessoa não consegue tão facilmente se mover naqueles meios, fora o fato de que você está inserido em uma comunidade e aí tem uma série de questões que são atreladas a essa investigação que dizem respeito à própria convivência em comunidade e o como você vai ser aceito ou não, dependendo de como você interferir no funcionamento dessa comunidade em específico, né? Então, acho que nesse sentido também a série é bem interessante ao desmontar, de certa forma, aquilo que a gente está acostumado a ver de investigações muito incríveis, com pessoas que vão lá, coletam as pistas e já decifram e conseguem, com isso, descobrir quem é o responsável, o criminoso, enfim, né? E por outro lado, uma coisa que é interessante é a forma como a Samantha colocou, como ela aborda aqui essa cultura, que é uma cultura que normaliza determinadas violências contra as mulheres. Então, a gente tem uma criança de 12 anos que, obviamente, foi estuprada para estar grávida. A gente não sabe qual é o homem adulto que fez isso com ela. Mas a série, ela foca nesse tipo de violência, mas ela traz outras tantas violências contra as mulheres que são extremamente corriqueiras, e ela não fica se dando ao trabalho de chamar a atenção especificamente para essas violências. Ela pontua. E se a gente ficar prestando atenção, a gente vai perceber a violência perpassando aquelas relações. Desde quando a detetive, a Robin, ela chega e as pessoas estranham o fato de ela ser uma mulher trabalhando com crimes sexuais, achavam que ia ser um homem que seria enviado para investigar, até uma série de pequenas misoginias no ambiente de trabalho, enfim, a gente vai vendo, né, os relacionamentos abusivos, mas isso tudo sem colocar os homens como vilões absolutos. Eles estão inseridos em uma estrutura social, como a Samantha também mencionou, mas eles têm uma profundidade no sentido de homens que são capazes de fazer coisas assim, na verdade, o fazem porque aquilo faz parte da rotina daquela sociedade, mas eles também são capazes de expressar amor, carinho, cuidado em outras situações. Então, na verdade, o que ela está fazendo não é vilanizar esses homens, mas sim mostrar como a sociedade permite que certas ações sejam tomadas, e isso é muito interessante. Verdade, Isabel. E aí, um outro ponto alto também, puxando inclusive disso que você falou, eu acho que é interessante como a Jane Campion consegue construir também, assim, além de não vilanizar esses homens, as próprias fragilidades da protagonista estão presentes o tempo todo na série, né? Então, assim, além de ser uma série investigativa do que está acontecendo naquela comunidade, é uma série auto-investigativa também, porque a gente vai acabar investigando o passado e as fragilidades e as questões que perpassam a história da protagonista. E aí, nesse sentido, inclusive com relação ao tema também, me lembrei bastante da série, da primeira temporada de True Detective, que é uma temporada que eu gosto muito, né, que também é uma série também que é independente, temporadas entre si, né, e que também perpassa a questão apesar de alguns problemas da série, mas aí a gente teria que fazer um podcast para discutir as questões de True Detective, né, da primeira temporada, porque a segunda eu comecei, Sim. mas não consegui nem terminar, mas eu acho que, de alguma forma, algumas questões também que estavam em Top of the Lake lá na primeira temporada aparecem, de alguma forma, como pano de fundo de True Detective. Tipo, inclusive me perguntando o quanto que talvez Top of the Lake tenha influenciado na construção do roteiro de True Detective. E aí, só lembrando também, com relação ao que a gente comentou, né,
de romances policiais, de ler, inclusive, sobre isso. Tem uma autora brasileira que eu gosto muito, que é pouquíssimo falada, comentada, e ela é excelente, que é a Patrícia Mello, que tem inúmeros romances, né, escritos com essa temática policial de fundo. Um delas, inclusive, foi adaptado do nosso cinema, que é O Matador, que foi dirigido pelo Marcelo Galvão, que é bem interessante o filme, e assim, aconselho aos ouvintes procurarem os livros da Patrícia Mello, que ela é extraordinária. Ela não está mais morando no Brasil no momento, mas é uma autora brasileira muito interessante. Não, valeu pela dica, Sam, vou procurar também. Isso que vocês comentaram da dimensão cotidiana, né, que é pontuada ali, isso me marcou bastante, assim, porque realmente são opressões que a gente vive e que são tomadas como naturais, né? Faz parte e precisa acabar, assim. Então é importante que tenha essa série e outros produtos audiovisuais que pontuem que não pode ser assim. Me chama muita atenção, por exemplo, como ela, mesmo em ambiente de trabalho, ela está o tempo todo sendo convidada para sair, sendo convidada, né, sendo assediada, mesmo que pareça só, é só um flerte, mas caramba, você está no ambiente de trabalho e você precisa aceitar que é assim que acontece? Não, porque além dela já ter um histórico, né, que não podemos falar mais, porque aqui a gente não vai entregar nada. Como toda mulher, eu acho, tem algum histórico, ainda ter que viver essas coisas cotidianamente é como se a gente sofresse uma violência psicológica muito, muito cotidiana mesmo, assim. E o quanto que isso afeta a nossa autoestima, quanto que isso afeta o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, assim, enquanto sujeito, né? Então, eu acho muito poderosa nesse sentido também. E como que ela amarra o pessoal, né? Uma narrativa pessoal a uma narrativa que é coletiva, o que fortalece ainda mais essa discussão de que tá tudo na estrutura. Uhum. E que a gente precisa resolver a estrutura. É verdade, a gente é marcado num nível individual, mas por situações isso que a gente estava falando, né? São situações cotidianas socialmente normalizadas, aceitas, né? Então eu acho que ao ela trazer esses traumas, esses passados da protagonista para o primeiro plano, ela tá só destacando isso no nível pessoal porque a gente tá ali se identificando com essa protagonista, acompanhando a jornada dela e torcendo por ela. Mas ela não deixa de destacar o que tá acontecendo num sentido coletivo, né? E nesse sentido, quando eu tava revendo a série, tava começando a assistir o Sharp Objects, né, que tava passando na época, e eu fiquei pensando em quantas similaridades existem entre as duas séries, sendo que Top of the Lake talvez tenha tido bem menos visibilidade e menos gente comentando e foi feita em 2013, né? Porque ambas as séries são mulheres que voltam para a cidade de quando elas eram crianças, que isso é uma coisa que também não falei na sinopse, né? Mas como vocês mencionaram, esses traumas dela, é tudo relacionado ao fato de ela voltar para a cidade onde ela morou quando ela era criança, né? Então essa cidade e essa convivência com essas pessoas que ela já conhecia anteriormente trazem vários gatilhos. Tem uns homens que são meio bosta, assim, né? Tem um crime contra uma menina menor de idade, uma criança, uma adolescente. A protagonista está investigando esse crime, ela tem um posicionamento que ela precisa se manter dura e distante para conseguir lidar com essas pessoas e essa situação. E ela é caracterizada como uma mulher que veste roupas bem esportivas, despojadas, pretas, como se ela tivesse se livrando de todas essas características que ela poderia ter. Assim, ela veste um uniforme. E esse resumo que eu fiz agora diz respeito às protagonistas das duas, tanto o Top of the Lake quanto o Sharp Objects, é esse mesmo padrão, sendo que o Sharp Objects, objetos cortantes, né, chamou muito mais a atenção, dirigida pelo Jean-Marc Vallée,
E talvez tenha também uma direção de arte muito mais vistosa, com cores marcantes, com padrões de estampas que chamam muito a atenção, enquanto a Jane Campion está trabalhando num nível de minimalismo aqui, de colocar a gente em uma atmosfera que é muito mais nos detalhes sutis. É verdade. E com relação a esse ambiente de trabalho opressor para as mulheres, principalmente dentro dessa seara, né, mais voltada para um lado policial, que seria um ambiente, né, com muitas aspas aqui, tido como eminentemente masculino, lembrei também de uma outra série que também é protagonizada por uma mulher, que é Homeland, né, e que ela também passa por inúmeras dificuldades para conseguir trabalhar e é desacreditada o tempo todo pelo simples fato de ser mulher. Inclusive, a protagonista vai enlouquecendo durante a série, né? Então, e aí colocam ela como tendo um problema de saúde, enfim. Mas como é sempre, até meio que adoecedor, de fato, o ambiente de trabalho, principalmente nesse tipo de segmento mais armamentista, né? Mais voltado para a violência ou que coíba os crimes de alguma forma. E aí, como não pensar que aquela família de homens armados e bostas, como a Isabel bem mencionou, me lembra, por exemplo, muitas pessoas, né, do que a gente está vivendo no Brasil hoje, que acham que a solução para tudo é pegar cada um suas armas e resolver os problemas, né? Então, o quanto isso está presente, inclusive, no seriado, e o quanto ele, em 2018, continua com temas tão urgentes e atuais que a gente está debatendo agora, nesse momento, né? Então, me fica essa mensagem também da própria diretora, né? O quanto a gente não muda, né, gente? Passam-se os anos, passam-se as décadas e os problemas continuam iguais, assim. Então, como lidar com isso? E aí é interessante que ela vai propor, de alguma forma, uma sociedade de mulheres, né? E tem uma coisa ali do matriarcado também que ela vai trabalhar no seriado. Tem uma coisa meio mística, né? Meio bruxística, com aquela sociedade de mulheres que vão se infiltrar na terra desta família, inclusive. E aí é muito interessante como ela coloca isso no seriado, né? Essas mulheres também que estão todas ali fugindo de alguma situação opressora e se juntam de alguma forma na dor, e a sororidade vem para essa dor. O que eu também acho às vezes um pouco complicado, né? Porque a gente sempre pensa que as mulheres só podem se unir quando estão em situação de vulnerabilidade, quando na verdade a gente tem que subverter tudo isso, entender que isso é uma lógica do patriarcado de fato, para que a gente não se una, né? Então isso é um projeto muito grande de a gente competir sempre entre si e tal. E de alguma forma os seriados, os filmes reiteram isso, de que as mulheres muitas vezes só vão conseguir estar juntas pela dor, o que é algo que vem me incomodando um pouco. Acho que a gente pode construir novas narrativas para o fato das mulheres estarem juntas e em comunhão e se unirem contra esse tipo de coisa, sem necessariamente passar por momentos de dificuldade, dores, traumas, para estarem juntas. É verdade, Sam, isso é bem interessante a gente discutir mesmo. E eu fiquei viajando nessa comunidade de mulheres, o paraíso, né? Porque a Holly Hunter tá maravilhosa. Ela sempre mas nossa, assim, demais. Né? Ela é completamente magnética, assim. Hipnótica. Né? Exatamente. E eu gosto de como que ela é direta ao ponto, assim. Então ela não trata as mulheres simplesmente como vítimas, né? Simplesmente como pessoas que estão necessitando de uma ajuda e que ela precisa abraçar, e que ela... Não, eu acho que ela traz pra força mesmo, pra tipo, ei, se reconheça como sujeito, sabe? E vamos, e vamos nos unir e fazer diferente, assim. Simplesmente, não porque a gente tá com esses problemas, mas porque nós somos sujeitos, pronto. E aí, nesse ponto, eu acho que o seriado ainda é mais ousado e inovador, porque assim, a gente tá falando de um seriado de drama policial, né, de investigação, e de repente tem essa comunidade que inclusive traz essa questão que a Sam falou de algo até meio místico, meio parece bruxaria, e também cômico. Tem muitas situações que são cômicas, assim. Então ela traz essa ousadia também, né, que quebra com todo esse padrão da investigação puramente ali policial, do dia a dia da delegacia, do dia a dia do detetive, para mostrar essa comunidade de sororidade, né,
tão peculiar, tão interessante, e que, tipo, se abdica de outras coisas da vida, assim, porque elas estão morando ali em containers, estão num espaço isolado. Isso é muito interessante. Acaba que é um espaço de cura, né, que se cria ali. Eu acho bem legal, assim, como cria essa dinâmica de cura e de sororidade. Também acho legal, mas eu acho que ela pode resvalar naquela velha dicotomia que a gente vive, inclusive, criticando e debatendo do cultura e natureza, sabe? Até porque o lugar que elas escolhem ocupar, o modo de vida que elas escolhem fazer, eu acho que a Jane Campion acaba colocando, através do roteiro, que haja essa dicotomia, sabe? Cultura e natureza. Então, acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente está observando esse tipo de narrativa, o quanto a gente, às vezes, compra de alguma forma, mesmo quando a gente quer escapar deles, né, o quanto a gente acaba comprando um pouco esse discurso. Então, também procurar ver formas de construir novos meios da gente resistir, né, e se curar, que não necessite necessariamente entrar nesses espaços, né, que sempre foram reservados para a da mulher, por exemplo. Mulher, natureza, homem, cultura, sabe? Essa coisa. E a segunda temporada do Top of the Lake ainda foi escrita pela Jane Campion, que dirigiu 2 dos 6 episódios. Os demais episódios foram dirigidos por Ariel Kleiman, que apesar do nome Ariel, é um homem. E ela foi lançada no Festival de Cannes, com bem menos burburinho, né, do que a primeira temporada. Ela foi indicada a melhor série limitada ou telefilme no Globo de Ouro. Ou seja, também não teve todas aquelas indicações no Emmy, por exemplo, como foi a primeira temporada. E ela aborda a investigação de um crime. Dessa vez, uma jovem de origem asiática encontrada morta dentro de uma mala na praia, grávida. Então ela fala tanto de tráfico de mulheres, de exploração sexual, como de relacionamentos abusivos e outros temas. E, de novo, a investigadora é a Robin, né, interpretada pela Elizabeth Moss. E eu acho interessante que, se na primeira temporada ela está abordando a questão da infância, da família, desses relacionamentos sociais, assim, aqui ela traz essa camada extra, que é a questão da migração e de raça e etnia, que não são tão problematizadas, ou não são nada problematizadas na primeira temporada. Então ela coloca uma camada a mais, que é a vulnerabilidade dessas mulheres que são imigrantes, no caso da série, especificamente asiáticas, né, que são traficadas e sexualmente exploradas, e como que elas estão à margem do poder do Estado, da polícia, de tudo aquilo que poderia estar protegendo elas. O que vocês acharam da segunda temporada? Olha, eu gosto muito menos da segunda temporada. Eu acho que ela é bem problemática em termos de representação. Embora ela traz, de novo, né, muitos elementos que ela tinha trabalhado já na primeira temporada, né, apesar de ter um novo elenco completamente diferente, só a protagonista é a mesma, mas eu acho que ela acaba colocando a questão da migração, e ela trabalha de forma muito rasa os personagens asiáticos, não tem camada os personagens, as mulheres todas que ficam confinadas ali, que são traficadas, né, para fazer esse comércio sexual, são blocos de pessoas, sabe? As personagens não têm cada uma individualidade, e aí todo o sofrimento que vai passar por essas mulheres é uma personagem branca, loura, uma menina de uma família que é adotada. Ok, ela vai colocar, né, outras questões aí no seriado também, com relação a esse núcleo familiar, mas, que envolve a personagem protagonista, e isso é muito interessante, mas eu acho que o núcleo duro do roteiro, né, o argumento central do seriado é muito mal trabalhado, e aí não sei se faltou um pouco de pesquisa, se faltou chamar pessoas para trabalhar junto, o famoso fazer com, né, e isso foi uma coisa que me incomodou bastante durante a série, porque a série basicamente é sobre esse tráfico de mulheres, né, e o quanto isso, de novo, vai passar para a narrativa pessoal da protagonista, né? O quanto tudo isso tem brincado de alguma forma. Mas essas mulheres simplesmente são um apêndice, um compêndio para chegar no ponto principal, que é a menina protagonista da série. Então, junto com a personagem da Elizabeth Moss, né?
que ela não tem uma ligação que a gente não pode falar. Mas, enfim, isso me incomodou profundamente. Não sei se incomodou vocês, como é que vocês viram tudo isso, fiquei curiosa pra saber. Eu também me incomodei, porque eu senti falta dessa personagem, né, ali do núcleo das mulheres tailandesas, né, das mulheres asiáticas, que porque são mulheres, né? Exatamente. É um grupo de mulheres, ponto. Quem são essas mulheres? A gente não sabe nada delas, né? Nenhum dos dilemas delas, da composição delas. É muito louco isso. Ficou meio que um bloco, assim. E faltou, né, nem que fosse uma personagem, assim, pra gente se aproximar mais dela. Porque, assim, tem a personagem que... Bom, eu posso falar, né? Porque a premissa, a personagem 1, né, que vai ser a personagem que vai ligar a investigação, que vai gerar a investigação, né? Mas essa personagem, ela tá morta, né? Então, assim, ela não traz subjetividade pra gente nesse sentido. Então, não adianta. Eu realmente senti falta de uma personagem desse grupo que nos aproximasse mais das questões dela, assim, né, como essa imigrante e tal, sendo que focaram muito nas personagens brancas mesmo, assim. Mas eu acho que eu também gostei menos. Eu acho que é interessante como que ela faz essa mudança de perspectiva, né? Porque na primeira temporada ela tá ali limitada a uma comunidade menor, um lago, apesar de ser um lago grande e opressor, digamos assim, é uma coisa menor, assim. Aí de repente ela passa para um oceano e ela tá passando também para uma cidade, né, uma metrópole. Então é interessante como ela faz é como se a própria série crescesse, assim, já que a gente falou de uma estrutura mínima, né, uma estrutura micro aqui, agora a gente vai ver como que isso está ligado a uma estrutura muito mais global. Só que realmente eu senti falta disso. Eu achei que foi a minha principal crítica à série da segunda temporada é isso, né, da questão da representação das meninas tailandesas também. Eu tive essa mesma sensação e eu achei, inclusive, que ela recai em alguns estereótipos raciais. E principalmente assim, quando ela coloca ali aquela mulher que meio que gerencia a vida das mulheres, né? Sim, tipo uma cafetina ali, né? Isso, só que ela não é a chefe, né? Ela é uma intermediária. E a forma como ela lida com essas meninas, achei estereotipado. Senti falta de ter realmente um foco que desse voz a elas, porque a menina que é encontrada na mala, ela é tipo a mulher na geladeira, né? Ela é a motivação pra trama, mas ela realmente, obviamente, né, não tem agência, a gente não sabe nada da vida dela, a gente não sabe os desejos dela, e depois esses desejos assim, a autonomia, a agência dela são apresentados para nós pelo ponto de vista de um cliente que tem uma visão distorcida sobre a própria personagem, assim, né? E por outro lado, essa personagem de classe média, branca, loira, que Samantha mencionou, que acaba sendo a que é utilizada como uma forma de o espectador se colocar dentro da rotina dessas mulheres, a forma como ela foi usada na trama, eu achei muito barata, no sentido de que essa segunda temporada tem coincidências demais. E aí eu não vou entrar na questão dos spoilers, mas eu acho que tudo tá conectado demais e não tinha necessidade. A gente não precisa ter todas as conexões que existem entre os personagens apresentados pra gente comprar a história deles. E aí acaba ficando um ex-máquina, assim, uma coisa que... Isso um ex-máquina que vai irritando, inclusive. Isso, irrita, porque parece que é um mecanismo de roteiro... desculpa o bom francês, mas é fuleiro pra te puxar. Pra corrigir o mecanismo pra corrigir o roteiro. Tem um furo aqui, então vamos colocar um Deus Ex Machina pra poder consertar esse buraco, né? E aí essas correções são sempre acrescentando coincidências de relações entre os personagens que tu fica, gente, aquilo ali é uma vila que tem 20 pessoas, né? Não é, Sidney? Exato. É engraçado, porque assim, ela fez essa mudança, né, de ir pra uma comunidade
menor para uma maior, só que é na segunda temporada que as relações são muito mais intricadas do que na primeira, assim, é um negócio muito curioso isso mesmo. Eu fiquei, gente, mas como assim? De repente tá tudo relacionado, virou de um macro virou um microcosmo de novo. Sim. Eu fiquei pensando se talvez ela novamente, né, queria apontar para como que tá tudo tão relacionado, né, que essa questão social ela perpassa a vivência de todo mundo, mas assim, ficou muito forçado. Não, o êxito não foi bacana. Tudo que ela consegue, né, alcançar de brilhantismo na primeira temporada, inclusive complexificar esses personagens que ela poderia, inclusive, ter usado como muleta, por exemplo, para outros personagens da primeira temporada, e ela consegue complexificar e dar tridimensionalidade a eles, aqui ela faz na segunda, né? É muito louco, porque tem uma curva descendente mesmo, assim, de qualidade de roteiro, digamos, não de produção, não de direção, né, não de atuação, porque eu acho que tá todo mundo muito bem, embora a personagem da... Gente, esqueci o nome dela, a famosona lá. A Nicole Kidman? A Nicole Kidman, então, gente, aquele personagem da Nicole Kidman também é tão estereotipado, e ela tá mega no piloto automático, eu não consegui, a atuação dela tá muito ruim no seriado. E aí eu não sei de onde que vem, se é porque o personagem é muito mal construído, e aí também acho que tem milhões de problemas com essa relação, que, né, como ela constrói pra gente a representação dessa mulher que abandona o marido, né, e vai se relacionar com outra mulher, eu achei ultra estereotipado, e ela reitera alguns preconceitos ali na série que não ficam orgânicos, assim, eu tô criticando isso, me parece que tá reiterando um olhar, sabe? Então, eu também achei esse núcleo todo complicado. Eu não sei, essa temporada realmente, pra mim, foi bem difícil. Eu te confesso que muitas coisas me incomodaram em termos de estrutura mesmo. E aí é curioso, porque a gente percebe que ela me parece, pelo menos, ter tido mais subsídio para fazer essa série, né? Até a quantidade de elenco e tudo mais, mas acabou que ficou no raso ali, sabe? Apesar de adorei essa metáfora que a Raquel usou, né? De sair de um lago para um oceano, me parece que ela ficou boiando ali na superfície, sabe? Ela não foi, de fato, como a personagem que, né, no primeiro episódio cai com a mala e vai afundando lá para o fundo do oceano. Ela fica na superfície boiando com o roteiro. E eu acho uma pena, porque ela tinha um tema super interessante, importantíssimo de se trabalhar, com atores maravilhosos, né? Um elenco incrível, e acaba que fica desperdiçado. Pra mim, me pareceu dessa forma, sabe? O que me agradou nessa temporada foi, claro, a Elizabeth Moss, e o personagem dela, né? Porque a gente já se afeiçoou à personagem, a gente já sabe as forças e as fragilidades dela. Então, de certa forma, acompanhar ela em outro processo de investigação acaba se pagando no sentido de... não sei, assim, uma coisa que eu gosto ao assistir seriados é como a gente costuma se apegar mais aos personagens do que quando a gente assiste um filme. Porque a gente tem mais tempo de convivência com eles. Então... A gente fica íntimo deles, né? Bem isso. Parece nossos amigos. Então, continuar acompanhando o trabalho dela de investigação, pra mim, se pagou, assim. Eu ainda gostei da temporada no sentido de, apesar de todos esses problemas, eu tava ali com a Robin, de novo, em outro trabalho dela. Pra mim também, o que salva ali é o personagem dela. E como a gente já descobriu outras coisas que tinham ficado meio que nebulosas ou escondidas na primeira temporada, e que aqui vão se revelar, né? Pra mim, o que salva a série é isso. Ela confirma alguns aspectos da primeira temporada, né, que ficaram em aberto, que eu achei interessante. Eu gostei muito da participação da Gwendoline Christie, que é totalmente diferente, né? Então, eu acho que ela dá umas... Assim, o personagem dela beira um pouco o caricato, mas ela consegue conferir uma certa leveza, porque ela é um pouco alívio cômico em uma série que é muito pesada, né? Ela é uma personagem que é mais bonachona, assim, mais de boa, né? Também policial, e uma policial engraçada... Uma personagem bem simpática, vamos dizer assim, né? Então, gostei dela, da participação dela. E também, assim, ela tá envolvida nessa questão da maternidade compulsória, né? Sim. Mesmo ela tendo essa leveza e tal, sendo um pouco do alívio cômico, eu acho que tem também esse drama, assim, muito presente nela de uma certa, sei lá, uma pressão, né? Pra ser mãe, assim. E aí, como tudo tá envolvido nessa segunda temporada, isso também eu achei
assim, apesar de ser interessante como personagem, né, para trazer mais uma camada, dentro dessa coincidência, aí eu já achei, poxa, mas precisava disso, assim, tá ligado a isso, ao caso também, aí eu fiquei, tá demais, toda hora tá todo mundo envolvido, assim. Mas outra coisa que eu gosto é como ela traz essa coisa dos nerds, como que né, existem esses grupos de meninos que já começam desde cedo numa cultura de misoginia, de objetificação da mulher. Isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo. Importante. Verdade. Porque e tá vendo, é um personagem super é. secundário que ela consegue trabalhar super bem. Uhum. Sim. Né? Exatamente. E a mulher tailandesa continua lá como objeto apenas. É triste. E aí tem também a questão do relacionamento abusivo, que eu acho super importante, assim, falar sobre isso cada vez mais. Tem uma cena muito forte, assim, que é quando a menina, né, cai em si. Eu achei aquilo tão poderoso, sabe? Uhum. E também do que a frase que é dita pela... Acho que é pela própria Robin, né? Que ela fala assim... Ela não ama você, ela tem medo de você. Ela não tá apaixonada. O que acontece com ela é puramente medo. Uhum. Que é isso, é o que define um relacionamento abusivo, assim. É uma ligação tão doentia que a pessoa confunde, né? O amor, a paixão, a dependência emocional, né? Uma dependência muito grande. É uma dependência emocional e muito calcada no medo. Não consegue sair daquilo, assim. E eu ainda percebo que as pessoas, no geral, ainda não conseguem entender isso. Por que ela não desiste, não sai, não termina? Não é tão simples assim para quem está nessa situação. E aí, eu acho que nesse aspecto ela trabalha bem também. Esse núcleo é muito bem trabalhado, é incrível. Pra te aproximar. Porque aquela menina tem uma super estrutura, apesar, né, Não, isso eu não posso falar. Ela tem uma super estrutura e tá nisso, ela tá nesse sistema, ela tá nesse relacionamento abusivo, mesmo com toda a estrutura. Então, é porque é assim mesmo que acontece, né? Mas uma coisa que eu achei é que, no final das contas, o personagem, que é o companheiro dela, o namorado, que é a pessoa abusiva, né? O que tinha de sutileza no tratamento que foi conferido a alguns personagens familiares na primeira temporada, aqui ele é só a caricatura de um abusador. Exatamente, Então, não tem tons de cinza, não tem camadas, não tem aquela coisa que a gente, em campanhas, em falas de mulheres, em depoimentos, sempre fala que o abusador é um cara que ele é sedutor, ele atrai as pessoas em torno de si, ele é carismático, ele é um cara massa, gente boa. Sociável. Todo mundo gosta dele, homens e mulheres, é um cara que as pessoas olham e dizem, esse cara é escroto. Então, tipo, não tem tons de cinza pra esconder, é como se... É quase... Vou dar talvez uma certa esticada na minha argumentação, mas é quase que uma culpabilização da vítima nesse caso, porque é tão óbvio que ele é um cara escroto que ela só tá com ele porque ele quer, quando é um cara que não tem atributos que possam ser positivados, né? Quando na vida real são pessoas incríveis, simpáticas, carinhosas e tudo, que tem esses momentos de abuso que deixam a pessoa naquela situação de gaslighting, né? Mas será que é mesmo, né? E, então eu achei assim um pouco rasa essa abordagem da questão do relacionamento abusivo. Eu tava aqui pensando que eu fiquei um pouco em dúvida quanto a isso, assim, porque eu acho que esse personagem, ele é aquele tipo intelectualoide e anarquista, e que ele tem eu acho que ele tem um apelo para ela exatamente por isso, assim, é como a negação de uma sociedade burguesa, a negação do capitalismo, a negação da vida como ela é imposta. Então eu acho que
o apelo sedutor dele não é pelo apelo comum, sabe? Acho que o apelo sedutor dele é por essas questões, por ele ser essa pessoa anárquica, sabe? Uhum. Ela sendo essa menina, né, com estrutura, inteligente, estudada e tal, de repente ela se vê atraída exatamente por algo que é tão, que seria assim, transgressor, entre aspas. Eu entendi nesse sentido, assim, que a sedução dele não é essa sedução que a gente tá vendo sempre sendo representada, né? Uma sedução comum, mas uma sedução pelo estranhamento mesmo, por ser o diferente da rotina dela. Então, eu acho que essa caricatura serviu nesse sentido. Mas realmente é importante a gente falar que tá em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de pessoa, e não somente em pessoas, em tipos, né, pré-definidos, assim. Não, eu concordo em parte com a Raquel e concordo em parte com a Isabel, porque eu acho que o que funciona nesse núcleo, né, para trabalhar essa questão do relacionamento abusivo, é que a personagem da menina é muito bem construída e a atuação dela tá muito boa. Então, por conta dela, a gente compra, né, todo esse discurso da narrativa do seriado. Mas realmente o personagem dele é muito fraquinho, né? Inclusive, como o desfecho vai acontecer com ele, toma mais ex-máquina aí, né? Então, realmente, nesse ponto é muito frágil esse personagem que ela constrói, como a Isabel bem pontuou. Eu acho que o que funciona, na verdade, para a gente tentar abordar esse assunto que é tão importante, tão pouco dito de forma crível, né, e sem maniqueísmos, é que a personagem da menina é muito bem construída. Pois é, e por falar em final, também, sem spoilers, mas é um final completamente aberto, né? Eu fiquei, cadê? Vai ter terceira temporada? Porque até agora não tem fala nenhuma. Outro elenco, né? A terceira temporada vai existir, com outro elenco, porque acaba tão aberto, né? Também fiquei pensando nisso. E assim, de novo, pra só trazer outro aspecto que eu achei positivo, pra gente não destruir tanto essa segunda temporada, a direção, né? Porque, assim, embora só 2 episódios tenham sido dirigidos pela Jane Campion, eu acho que o diretor que substitui ela nos demais episódios não tem muita autoralidade, porque ele consegue emular muito a estética que ela tem nos outros episódios. Então a série acaba mantendo uma coerência estética em termos de produção e tudo, de direção de arte, né, com o que é a primeira temporada e os episódios que ela dirigiu nessa segunda. Então ela funciona muito bem nesse conjunto, mesmo sem a direção da Jane Campion em todos. Concordo contigo, é verdade. Também concordo. E é isso? Acho que sim, né? Tacamos a pedra, né, o pau e tudo. Tem spoiler, é difícil falar. Pois porque os temas vão se revelando a partir de segredos que vão sendo revelados pra gente, né? Uma coisa que eu queria comentar é que outro ponto positivo também é como nessa segunda temporada ela se permite, assim, umas imagens de sonho que são bem interessantes. Na verdade, não são de sonho, né? São de pesadelo. Verdade. Sim. Que ela ousa um pouco mais do que já vinha ousando, né, na temporada primeira, assim. Então é isso, gente. Esperamos que você tenha gostado dos nossos comentários sobre Top of the Lake. Para dar seu feedback, então, sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud ou no nosso e-mail, que é contato@feitoporelas.com.br. Você também encontra a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd Feito por Elas. Lembrando que além do nosso feed, nossos episódios são disponíveis no YouTube, no Deezer e no Spotify. Se você puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda bastante o podcast a ganhar mais visibilidade. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim e do Patreon. Colabora com a gente, é padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. As pessoas que nos amadrinham e apadrinham recebem quinzenalmente uma newsletter com conteúdo curado muito bacana, exclusivo para quem é padrinho e madrinha, e também fazem parte do nosso grupo no Facebook, onde são decididas em votação os temas dos nossos próximos programas. A gente também tem um grupo no Telegram que é aberto, então se você quiser conversar com a gente sobre cinema, seriados,
representatividade, feminismo, animaizinhos de estimação tem sido um tema bastante recorrente. Então, entre no nosso grupo do Telegram, que tá lá linkado também no post. E é isso, gente. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Beijo, beijo. Até o próximo programa, pessoal. Beijo, beijo, gente. Até a próxima. Bom, gente, como vocês sabem, a gente costuma gravar os programas com uma antecedência para ter uma reserva para quando a gente tiver semanas mais corridas de trabalho. E por isso a gente está adicionando esse editorial ao programa. Quando a gente gravou sobre o Top of the Lake, rolou essa reflexão sobre todas as microagressões contra as mulheres que a série mostra e que são naturalizadas, dos assédios no ambiente de trabalho até os relacionamentos abusivos. E isso mesmo em sociedades como a nossa, que tem legislações específicas para a proteção das mulheres e que tipificam esses casos. O que dizer sobre o que seria possível em um contexto em que as próprias lideranças políticas pregam o reforço dos privilégios daqueles que já têm eles, desprezam os direitos humanos e ameaçam grupos minoritários e dissidentes? O Feito por Elas é um projeto voltado à discussão, crítica e divulgação do trabalho de mulheres no audiovisual. E cinema, como todas as artes, é política. Em época de eleições, é importante que veículos de mídia e produção de conteúdo deixem claro o seu posicionamento e a sua linha editorial. A gente é uma equipe composta por 7 mulheres, nós somos vindas de lugares diversos, com diferentes orientações sexuais, etnias e experiências de vida. Nós valorizamos e prezamos por essas diferenças. Nós somos feministas e estamos dentro de um espectro político de esquerda. Por esses e outros motivos, a gente rejeita discursos que dizem que mulheres cisgênero devem ganhar menos porque podem engravidar, que avaliam uma mulher por seu potencial de ser estuprada, que comparam pessoas negras a gado, que afirmam que demarcação de terras indígenas é prejuízo para a nação, que dizem que pessoas são LGBT por falta de porrada, que pessoas com opiniões diferentes devem ser fuziladas e que toda forma de militância deve ser proibida, entre outros absurdos. Vemos, não sem preocupação, as violências que já estão em curso, incentivadas por esses discursos. De novo, e quando isso for a política de Estado, o que vai ser da gente? O que vai ser de todos nós? Quem acompanha o nosso trabalho sabe que ele é pautado em vozes e imagens que refletem uma sociedade diversa, e é assim que acreditamos que ela deve ser. Nós falamos de cinema, mas esse também é um trabalho de militância. Não vamos calar nossas vozes, não aceitamos essas falas fascistas e que incitam a opressão e a violência. Nós votamos em diferentes candidatos no primeiro turno dessa eleição. E para esse segundo turno, optamos por uma postura de apoio crítica, pensando em um cenário em que a oposição e o diálogo ainda seja possível. E esperamos que você que nos ouve possa fazer isso também. Por isso, nosso voto de segundo turno será Fernando Haddad, número 13, em defesa da democracia, da liberdade de expressão e da diversidade. Obrigadas.